Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.
Olá, sou o professor José Ribeiro Neto. Vamos continuar nossa aula de grego bíblico. Nessa aula nós vamos continuar a parte dos tempos verbais, tá? E aí nós vamos falar das formas do particípio. Naquela geral que nós demos anteriormente, sobre os verbos, nós falamos lá que o particípio, ele diz respeito a uma forma de uso particular. Então, não se encaixa nem a tempo, nem a modo, nem a voz, né? Embora ele tenha tempo, tenha voz, ele não tem pessoa verbal. Você só vai saber a pessoa verbal de acordo com o contexto. Então, o particípio é a forma mais complexa que temos no Novo Testamento grego. Tem muitas variações. Por que é que estamos estudando neste momento? É porque lá no texto de 2 João, que é o nosso texto base, começa a aparecer algumas formas do particípio, tá? Então, como o nosso objetivo é conseguir ler normalmente a epístola de 2 João, então, e aparece lá logo nos primeiros versículos, nós vamos também aprender esta forma. Aqui, mais uma citação que eu falei do Wallace, que você pode tentar encontrar esse livro. É um livro bem mais denso, bem mais complexo, depois para quem quiser avançar. Tá? Aqui nós colocamos só como citação em várias partes da nossa aula para referenciar um autor consagrado sobre o uso de algumas formas verbais. Então, olha aqui, ó, semelhante, aqui o tempo cronológico é muito envolvido, embora seja relativo ou dependente. Ou seja, para você saber o tempo cronológico de um particípio, você tem que levar em conta o contexto ali da passagem e os verbos que estão relacionados com esse particípio, tá? Então lá, com particípios, esse tempo, especialmente com particípios adverbiais, depende da ideia cronológica passada pelo verbo principal. Então quer dizer que o particípio, às vezes, vai depender de algum outro verbo. O particípio não está diretamente ligado à estrutura de tempo do emissor e, consequentemente, não se pode dizer que ele é absoluto. Então, por isso que ele está falando que o tempo é relativo, tá? Não é exatamente o tempo em que o autor está escrevendo, está se referenciando naquele tempo. Mas ele vai continuar aqui, ó. Contudo, as três nuances temporais são as mesmas, passado, presente e futuro. Mas particípio passado significa passado com referência ao verbo, não ao emissor, chamado de antecedente. Presente é presente em relação ao verbo, contemporâneo. E futuro é futuro somente com referência ao verbo, subsequente. Os tempos, em grande parte, são os mesmos, a estrutura de referência que tem mudado. Então, na verdade, você, no particípio, depende muito mais daquela ideia de uma ação contínua. Essa ação contínua pode ser passado, presente e futuro. Uma ação terminada, ela pode ser uma ação terminada no passado, no presente e no futuro, ou uma mistura dessas duas coisas, que é aquela ideia que a gente falou do perfectum, uma ação que é terminada no passado e que tem os seus efeitos no presente, ou uma ação presente como resultado de uma ação passada. O auristo como uma espécie de fotografia, uma visão geral a respeito da ação, e não somente em relação à cronologia, tá? Com o tempo você vai se acostumando, vai entendendo como é que funciona essa questão da qualidade da ação, que é mais importante no grego Novo Testamento, do que o tempo da ação. Então, fixar depende mais como a ação foi feita do que quando a ação foi feita. Então, temos logo no verso 1 uma forma do particípio. Hoi egnokotes. E aqui o que vai te ajudar? Lembrar daquela regra do artigo. O artigo concorda em gênero, número e caso com a palavra que ele determina. Então, mesmo que você não saiba todas as regras do particípio, se você lembrar a conjugação do artigo, você vai ver que esse artigo é masculino, plural, nominativo. Ou seja, este particípio vai ser nominativo, plural, masculino. Tá? Porque ele tem que concordar com o artigo que está determinando ele. Lembrando então que eu falei no começo, o particípio vai ter tempo, vai ter modo, né? Vai ter voz, mas não tem pessoa. Então, você não sabe se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira pessoa. E o particípio, além disso, ele vai ser conjugado ele vai ser declinado como se fosse um adjetivo.
ele não vai ser conjugado como se fosse um verbo. Porque os verbos, quando são conjugados, então eu tenho a pessoa, tem a desinência, que é aquela terminação que vai me indicar a pessoa que está falando. Nós não temos isso no particípio, tá? O particípio não tem conjugação de pessoa. Então ele vai ter declinação, e a declinação vai ser de adjetivo. E a declinação dos particípios vão lembrar muito, muito a declinação dos substantivos de terceira declinação, tá? São aqueles que são um pouco mais difíceis, né? Então, justamente a esses substantivos que vai lembrar mais o particípio. E aqui está colorido para ficar mais didático. O que acontece em um particípio aqui como esse, por exemplo? Nós vamos ter vários elementos, né? Você vai ter aqui um epsilon de aumento, indicando um tempo pretérito. Este que está em azul vai ser o que sobrou do radical, da raiz do verbo. Esse kappa aqui vai ser uma característica do perfeito. Essa terminação em es vai ser a característica da declinação, né, nominativo plural. Lembrando lá dos nomes, né, dos adjetivos ou substantivos de terceira declinação. O que vai me indicar que é particípio, nesse caso, é só essas duas letrinhas aqui, tá? Então, como que a gente ia identificar um particípio? Então, é o particípio nominativo masculino plural do perfeito, né? Da forma do perfeito ativo. A ideia, os que conhecem, os conhecedores. Então, o particípio, para você traduzir, você tem muitas opções. Mas, no geral, você vai colocar essas expressões desse tipo, tá? Os que conhecem ou os conhecedores. Então, particípio perfeito ativo nominativo masculino plural do verbo gnosco. Só que deste verbo gnosco só sobrou o gno, que é o radical mesmo lá da raiz. E a ideia aqui é muito interessante, né? Os que conhecem, como é um perfeito, a ideia de que aqueles que conhecem, porque em um determinado momento eles conheceram e eles continuam conhecendo. Então você vai poder usar como uma forma verbal os que conhecem, né? Como se fossem os substantivos conhecedores. Você podia até dizer os cognoscentes, né? Uma palavra mais rebuscada, mas vai dar essa ideia. Então, geralmente, você pode traduzir um particípio como um verbo, como um substantivo, como um advérbio, como um adjetivo. É muito ampla a possibilidade de traduzir. Mas veja que tem esta ideia de alguma coisa que é conhecida e que os efeitos continuam. Ou o estado atual de conhecimento é porque em um dado momento aquilo foi conhecido e nós sofremos os efeitos desta ação até hoje. Esta é a ideia do perfeito, né? Então, para exemplificar aqui, ó, o asterisco como se fosse uma ação conhecida lá no passado e os efeitos da ação continuam. Isso é chamado do aspecto do perfectum. Então, essa forma, para você ter uma ideia do verbo gnosco, ela só aparece aqui, né? Então, como ela só aparece nessa ocorrência, não adianta a gente ficar verificando a conjugação dela. Então, nós vamos ver outros verbos conjugados no particípio, tá? Um segundo verbo que está no particípio aparece no versículo 2, ó. Ten menusan. Ó. O que aconteceu aqui, ó? Esse ten, você vai lembrar lá da primeira declinação dos substantivos ou adjetivos lá no feminino, no acusativo. Lembra da conjugação, lá, da declinação do artigo. Nós já falamos várias vezes, a declinação do artigo vai te ajudar até mesmo no estudo dos verbos. Então, este ten, você já sabe que é feminino, acusativo, singular, tá? E aí o menusan vai dar uma ideia justamente de permanecer, ó, o que permanece, a que permanece, né, porque está se referindo ao feminino, a permanecente. Então, aqui, a ideia já do infectum. Ó. O infectum é aquela ação contínua, alguma coisa que acontece continuamente. Nesse caso, essa forma é do presente ativo, né?
acusativo feminino singular do verbo meno. Meno é permanecer. Então, vai lá falar da verdade a que permanece. A verdade a permanecente. A verdade que continua, que permanece continuamente. Então, nem sempre nas traduções a gente consegue colocar todos esses nuances de significado, tá? A ideia do grego vai dar um aspecto mais forte, né? Uma coisa que continua acontecendo. O particípio é as formas mais difíceis de entender e traduzir, porque você tem que levar em conta o contexto, as palavras que estão ali próximas, né? As palavras que estão afetando esse particípio, para auxiliar você na tradução. Mas não se preocupe que a gente vai treinando e vamos verificando a possibilidade de tradução. No final da nossa gramática, temos lá uma tabela de todas as formas que aparece o verbo, né, o verbo padrão, todas as formas de conjugação, nem sempre todas aquelas formas aparecem em algum texto, tá? Temos lá o verbo liu. E lá tem uma opção de tradução, tá? Tem uma sugestão de tradução de todas as formas verbais. Então, se você tiver alguma dúvida de como se traduz algum verbo, você pode olhar aquelas várias tabelas que temos no final. Mas vamos pegar este verbo, que é bem frequente, e que temos como também ver as ocorrências dele. E ele serve como padrão aqui de conjugação. Então, o particípio presente ativo de meno, lembrando que meno é a forma que vai aparecer no dicionário. É a forma da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo ativo, ou seja, eu permaneço. Só que quando nós formos ver como ela vai se manifestar no particípio presente, então nós vamos ver a forma do nominativo masculino singular, meno, do feminino nominativo singular, menusa, e do neutro nominativo singular, menon. Como que nós vamos traduzir qualquer uma dessas formas? Permanecendo, ou o permanecente, ou a permanecente, ou o que permanece, ou a que permanece, ou aquilo que permanece. Aí vai depender da referência, né? A qual substantivo ou adjetivo o particípio está se referindo. E aí depende então do contexto. Mas só para lembrar, se você olhar esta declinação do substantivo, do verbo no particípio, você vai lembrar a declinação do substantivo de terceira declinação, tá? Para você ficar mais fácil de olhar na tabela, procura, por exemplo, a palavra archon, que é aquele que é o príncipe, aquele que é o chefe. Tem a mesma terminação, ó. Menon, menontos, menonti, menonta. Menontes, menonton, menonci, menontas. Então, ele une as características de um adjetivo e de um verbo. Por isso que ele é chamado de adjetivo verbal. Ora ele funciona como adjetivo, ora ele funciona como um verbo. Só que na hora de traduzir, você vai poder traduzir como um verbo, como um substantivo, como um adjetivo, como um advérbio. Vai depender muito do contexto, tá? O feminino vai ter essa construção, ó, menusa, menuses. Aqui você vai ver a terminação parecida lá, essa conjugação aqui, ó, parece com a palavra doxa, que é a glória. Então, olha lá na tabela da primeira declinação, os temas mistos, que é alfa e eta misturado. Então, ó, menusa, menuses, menuse, menusan. Aí o plural menusai, menusson, menusais, menussas. E o neutro vai seguir também muito parecido aqui com o masculino, né? Só a diferença aí no acusativo, ó, e no nominativo. Menon, menontos, menonti, menon, menonta, menonton, menussi, menonta. Então, como ele vai concordar com o substantivo aqui, adjetivo que ele está relacionado, ou vai concordar com o artigo que ele está relacionado, também fica mais fácil de você identificar qual é o caso. Só que o caso nem é tão importante quando a gente fala de particípio, tá? Porque o caso é para concordar ou é para relacionar com outra palavra, com outro substantivo ou com outro adjetivo.
Mas na hora de traduzir como verbo não vai importar muito o caso que o particípio está, e sim esse significado dele, se ele está no presente, se ele está no perfeito, né? Então, não se preocupe com a tabela, porque ela é igual à tabela lá da terceira declinação, ou aqui igual à tabela da primeira declinação do tema misto, ou aqui igual à tabela da terceira declinação do neutro de algumas palavras. Tá? As tabelas, como a gente diz, é para consultar. Temos o léxico analítico que já vai nos identificar. O mais importante é você saber a tradução permanecendo, o que permanece, a que permanece. Se for no plural, então, os que permanecem, as que permanecem, os permanecentes, as permanecentes. Então, esse é o sentido do particípio, tá? O Wallace vai citar lá as dificuldades que há na tradução do particípio, né? Então, a gente só tem que tomar cuidado porque a nossa exegese deve ser responsável. Nós não podemos tirar conclusões precipitadas a respeito de quaisquer passagens, né? O Wallace fala sobre você testar os particípios. O que ele quer dizer com isso? Como fica melhor a tradução? Será que fica melhor a permanecente? Será que fica melhor a que permanece? Será que fica melhor o conhecedor, os que conhecem, o cognoscente, né? Que aí seria mais erudito. Então é só tomar cuidado e fazer esses testes, né? O que nos dificulta na hora de traduzir línguas antigas é essa questão aqui, ó, a nossa distância histórico-cultural, que pode nos induzir a uma exegese, quando você quer colocar opiniões do texto de acordo com a sua compreensão do século XXI. Então, vai devagar, consulta os materiais, as gramáticas, e testa qual é a melhor tradução, como soa melhor quando você vai traduzir. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, quer fazer algum comentário, coloca aí no espaço de comentário de aula. Nessa aula nós vamos falar do futuro do indicativo ativo. Lembrando que a ordem do estudo que nós estamos fazendo, ela está de acordo com as ocorrências das palavras na carta de 2 João, tá? Uma carta curtinha, a base da nossa gramática, para nós, enquanto vamos estudando também, vamos ler a epístola. Então, aparece lá o futuro do indicativo ativo de um verbo muito importante, que é o verbo eimi, tá? Então, ela aparece lá no versículo 2, nessa forma aqui, ó. Estai, que pode ser será, estará, haverá. O verbo eimi, no grego, é diferente do verbo ser no português, porque nós temos no português ser, estar, existir, acontecer. Esse verbo significa tudo isso, tá? Ele pode significar ser, estar, existir, acontecer, haver. Então também é um verbo um pouco complexo na hora de traduzir. Aqui nós temos a forma da terceira pessoa do singular do futuro do indicativo ativo. Então, o futuro é tempo, o indicativo é o modo e o ativo é a voz, tá? Só para a gente lembrar. Esse verbo, a raiz dele é eimi. É um verbo que se encaixa numa outra conjugação. Nós vimos lá a conjugação dos verbos em ao, né? Verbos em ol, verbos em el, que são os verbos contrato. Esse tipo de verbo é o verbo em mi. Tá? Há vários verbos que têm outro tipo de conjugação, as conjugações em mi. E esse caso, o verbo está no futuro. Tá? É uma ação que ela pode ser contínua no futuro. Né? É como se eu olhasse para o futuro e verificasse uma ação acontecendo continuamente ali no futuro. Ou eu olhar para o futuro e ver uma ação já acontecida. Então, como se conjuga este verbo? Ele é diferente daquele que nós vimos, porque ele é um verbo do tipo eimi, tá? O verbo mi. E aí também esses verbos em mi, em omai, eles são verbos que a gente chama verbos depoentes. Eles têm a forma do passivo, mas o sentido do ativo. Então vamos ver a conjugação. Essomai, esse, estai, essomessa, esseste, esseste, essontai. Então, sereis, tu serás, ele será, ela será, nós seremos, vós sereis, eles serão. Em algumas tabelas a gente coloca aqui a ocorrência, tá?
lembrando que é você pegar um Novo Testamento grego, ou no computador, ou em algum site, ou como a gente falou, baixa lá o texto bizantino, e você vai encontrar essas passagens, para você treinar também a ocorrência. Então tem essa ideia de uma ação, de um infectum, né? Uma ação contínua, só que essa ação contínua acontece no futuro. Como se você estivesse lá no futuro, olhando a ação acontecer. Então, no caso aqui, será, estará, haverá. Como a gente forma o futuro daquele verbo mais básico? Os verbos mais básicos, mais simples, são esses verbos que terminam em ômega, tá? Aqueles verbos que a gente viu que são contratos ou contraídos também terminam em ômega. Só que como eles são contratos ou contraídos, que significa que eles têm uma vogal antes da terminação, então eles têm uma contração, se tornam mais irregulares. Os verbos que, na sua forma aqui, não terminam nem em vogal alfa, nem épsilon, nem ômicron, aí eles são mais básicos, são verbos mais modelos para conjugação. Então pegamos um verbo que ocorre muito no Novo Testamento, pisteo, que é crer, acreditar, confiar, e vamos ver como ele é formado. Então, o verbo se pega a raiz dele aqui, ó, pisteo, se acrescenta o sigma, que é a letra que indica o futuro, né? A desinência do futuro. Vai ter uma vogal de ligação, que é um VL, tá? Vogal de ligação. E vai ter a desinência pessoal. O que vai te importar aqui? Raiz, o sigma do futuro, e aqui está em vermelho, que é a terminação pessoal. Aqui é só para mostrar o que aconteceu, né? O ômicron lá, juntando com o ômicron, virou um ômega. Mas nós vamos conjugar assim. Pistel, pistel, sigma, mais o ômega. Então vai ficar pistel, pistel, seis, pistel, sei, pistel, somen, pistel, sete, pistel, susim. Lembrando que aqui no final é sempre susi ou susin. Porque este ni, ele pode aparecer ou não, é chamado ni mobile. E aí, o verbo pistel, como eu falei, significa crer, acreditar, confiar. E aqui está na ordem como se fosse português, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, pistel só, eu crerei. Pistel seis, tu crerás. Pistel sei, ele crerá, ou ela. Pistel somente, nós creremos. Pistel sete, vós crereis. Pistel sou sim, eles, elas crerão. Então a gente traduz como nosso futuro do presente, tá? Essa ideia, crerei, você crerá, ele crerá, nós creremos, vocês crerão, eles crerão. Então, só para a gente pegar um modelo de como conjuga o verbo, para nós verificarmos este padrão de conjugação do futuro do indicativo ativo. Ah, você olhar aqui, mas aqui não está no padrão. É porque esse verbo é irregular. Esse verbo, ele faz parte de um outro padrão de conjugação, que é o verbos em mi, tá? Tem algum gramático que não gosta de falar que é irregular, porque existe uma certa regularidade, mas neste momento, né, ele não segue o mesmo padrão dos verbos modelo, então algumas gramáticas chamam de irregular. Então, pistel sou, essa forma que não ocorre nem no Novo Testamento e nem na versão grega. Para termos um exemplo do uso deste verbo no futuro indicativo, ó. Vamos treinar a leitura de novo. Então, ó, alus sosen realton udinatai sosai. Basileis Israel estin katabatonin apotu stauron kai pistel somen epauton. Aqui estão fazendo uma chacota, né, lá de Jesus na cruz, né? A outros salvou, a si mesmo não pode salvar? Rei de Israel desça agora da cruz e creremos nele. Então aparece aqui, ó, pistel somen, primeira pessoa do plural,
do futuro do indicativo ativo. É aquela terminação que nós vimos lá na conjugação. Um outro texto, ó. Eide tois ekeino grammassin u pistel ete. Pos tos emos remassin pistel sete. Lembra quando tem ponto e vírgula? É uma pergunta no grego, tá? Não tem o sinal de interrogação no grego do Novo Testamento. O ponto e vírgula é o sinal de interrogação. Mas se nos seus escritos não credes, ó, pistel ete, como nas minhas palavras crereis, pistel sete. Então, dentro daquela tabela que nós vimos, ó, aparece aqui o presente do indicativo ativo da segunda pessoa do plural e o futuro do indicativo ativo da segunda pessoa do plural também. O que teve de mudança aqui? Ó? O que era et, acrescentou um sigma. Sete. Vamos voltar para ver lá? Ó. O que era? O que faz lá? Ó? Acrescenta um sigma, né? No futuro. Sem esse sigma, a gente tem a forma do presente. Isso que aconteceu aqui, ó. Pistel et, vocês creem. Pistel sete, vocês crerão, ou crereis. Credes, crereis. Então, pus esse exemplo aqui para você perceber, ó. Presente do indicativo ativo, sem o sigma. Futuro do indicativo ativo, com o sigma. Só acrescentou o sigma para indicar que é o futuro. Tá? Então, o futuro do indicativo ativo desses verbos modelo, eles são fáceis de conjugar. Não tem tanta dificuldade. Vamos ver outro texto aqui, ó. Eion entoadico mamona pistoi uk egenestse ton aletinum tis rimin pistel essei. Ó, se nas injustas riquezas, ou se nas injustas do mamon lá, né? Fiéis não fostes, a verdadeira quem a vós confiará? Então, pistel sei, ó. Terceira pessoa, segunda pessoa, né? Terceira pessoa do singular do futuro do indicativo ativo. Ó. Acrescentou o ei e o sigma aqui. Terceira do singular do futuro do indicativo ativo. Então, está lá em destaque, está aqui a tradução também em destaque. Outro texto, ó. Ena fomen auton hutos, pantem pistel susim eis auton. Ó. Se deixarmos, né? Ou se deixamos ele assim, todos crerão nele. Pantes pistel susim eis auton. Então, aqui, ó, terceira do plural do futuro do indicativo ativo. Sim. Muito bem. Textos que você tem que escrever, não deixa de escrever, não fica só assistindo as aulas, escreva aí no caderno. Destaque as palavras que você lembrar, né, ó, tom, aletino. Vai lembrar do neutro aqui, ó. Então, para você treinar, ó, autom, lembrar do pronome de terceira pessoa, acusativo, masculino, singular. Vai lembrando das palavras, vai escrevendo e vai pronunciando o texto. Ó um outro texto aqui, ó. Caifobécese, estremecerás, serás estremecido. Remeras, cainictos, caiopistel, seis, te zoe su. Aqui é um texto da versão grega, né, conhecida como Septuaginta ou Septuaginta. É só nessa parte que aparece essa forma, por isso coloquei aqui, ó, pistel 6, que é a segunda pessoa do singular do futuro do indicativo ativo. Estremecerás de dia e de noite não crerás na vida tua. Pus no literal aqui só para você fixar as palavras. Então, essas formas também aparecem na versão grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta ou Septuaginta. No caso, só essa forma de pistel aparece aqui, segunda pessoa do singular, do futuro do indicativo ativo, tá? Tu crerás. Muito bem, mais um exemplo para você treinar, escrever, fixar, lembrar das palavras que você já aprendeu, ó, remeras, né, ó, acusativo singular, ó, genitivo singular feminino, nictos, que é lá o
o genitivo singular feminino também. Tetsoe, ó, dativo singular feminino. Pronome de segunda pessoa, genitivo singular, ó, su, de ti. O kai ou que, nós vimos várias vezes, aparece, né, como conjunção, ou mais especificamente conjunção coordenativa aditiva. Então, exemplos para a gente não ficar só na parte gramatical, podemos ler textos mesmo em que essas palavras ocorrem. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, quer fazer algum comentário, coloque aí no comentário da aula. Nós vamos falar sobre o auristo do indicativo passivo. Lembrando que nós estamos estudando os verbos à medida que eles vão aparecendo no texto de 2 João. Tá? Então você tem que ter o texto de 2 João em mãos. Na nossa gramática ele aparece várias vezes o texto. Tá? Depois lá no final ele aparece interlinear, quer dizer, debaixo de cada palavra aparece a tradução. Então você tenha sempre à mão esse texto de 2 João, porque é o texto base para nós estudarmos. O auristo de indicativo ativo. O auristo é um dos tempos mais importantes do Novo Testamento grego, tá? E é a forma verbal que é mais utilizada. Segundo as estatísticas de programas de computador, aqui é usado o Accordance, que é um programa muito utilizado por alguns estudiosos. Mas nos Estados Unidos, aqui nós temos no Brasil o Logos, né? E alguns outros sites que você pode fazer essas estatísticas. No caso, vai variar esse número de ocorrências, dependendo da versão do texto grego que você estiver utilizando. Mas aqui é só para ter uma base. É a forma verbal que mais ocorre no Novo Testamento, 11.606 vezes. Tá? Então é importante aprender essa forma chamada de auristo. E ele aparece no nosso texto no versículo 4, aqui, ó, desta forma: erraren. Me alegrei, exultei, regozijei. Então, é o verbo, ele está no indicativo auristo passivo. Quer dizer, indicativo é o modo, o tempo é o auristo e a voz é passiva. E a pessoa que ele aparece é a primeira pessoa do singular. A raiz do verbo é hairo. Este auristo é chamado de segundo auristo, porque ele não tem um sigma, que é o chamado auristo sigmático, que vai ter um sigma na desinência pessoal. O segundo auristo não tem o sigma, ele seria uma forma mais arcaica do verbo, e alguns verbos vão se encaixar no primeiro auristo, outros verbos vão se encaixar no segundo auristo. É raríssimo, raríssimo um verbo que tenha segundo e primeiro auristo. E o fato de ser segundo auristo ou primeiro auristo não tem nenhum significado exegético, tá? É só uma questão morfológica. É só uma questão da origem histórica da palavra. Cada palavra tem a sua origem histórica. Então, os verbos que estão no segundo auristo têm uma origem histórica. Os verbos que estão no primeiro auristo têm uma outra origem histórica. Os verbos, então, do segundo auristo, quando estão na forma passiva, tá? Aí eles têm uma terminação desse tipo aqui, ó. En, es, e, emen, et, essan. Uma das formas mais fáceis de você identificar o auristo, tanto na forma passiva ou ativa, tanto na forma passiva do segundo auristo como do primeiro auristo, é este eta aqui, ó, tá? As formas passivas. Quando tiver o theta mais o eta, aí é os auristos lá do primeiro auristo. Quando tiver só esse eta aqui, é o segundo auristo. Então, o que acontece? Pega-se a raiz do auristo. Então, em alguns dicionários é mostrada a raiz do presente, a raiz do auristo, a raiz do futuro, a raiz do perfeito. Mas nem todo dicionário mostra, tá? Porque, na verdade, o certo é você conseguir decorar os verbos com a raiz do presente, que é aquela terminada em ômega, que a gente viu, e com a raiz do auristo, principalmente, porque o auristo tem uma raiz própria. Se você notar aqui, ó, rairo é a raiz do presente. Mas a raiz do auristo vai ser só rara. Vai desaparecer esse iota aqui, ó. E o que acontece, então? Pega-se a raiz do auristo, este rar, acrescenta-se um épsilon de aumento. Veja que tem um épsilon aqui antes da raiz. Esse épsilon indica tempos pretéritos. Então, ele vai aparecer no auristo,
no perfeito e no imperfeito, tá? E no mais que perfeito também aparece esse epsilon de aumento. Como veremos depois, esse epsilon de aumento também ele sofre alterações vocálicas quando ele se encontra com outra vogal. Como é que ele não se encontrou com outra vogal? Porque a raiz do verbo começa no ri, então o epsilon ficou tranquilo aqui sem muitas problemáticas. O que aconteceu? Ele foi colocado antes da raiz do auristo e depois as terminações de pessoa foram acrescentadas. O errarem, eu me exultei, eu me alegrei, tá? O auristo, ele tem uma ideia como se fosse uma fotografia. Não importa muito quando a ação aconteceu. O autor está preocupado com o evento como um todo. Também não podemos dizer uma ação que se completou. Essa ação que se completou está mais ligado ao perfeito, tá? Mas é uma ação vista como todo. É como se você tirasse uma foto do passado e mostrasse para mim. Ou como se você fosse lá no futuro, tirasse uma foto lá do futuro e mostrasse para mim, tá? Isso chama auristo. Lembra que nós temos 3 qualidades de ação no grego? Uma do infectum, uma ação contínua. Essa ação contínua pode ser no passado, no presente ou no futuro. O perfectum é uma ação que se completa em determinado momento e que os efeitos da ação continuam. Ou também, com muita frequência, os efeitos que temos hoje são resultados de uma ação que se completou num determinado momento do passado. Então, o estado presente como resultado de uma ação completa no passado. Então, o infectum parece mais um filme, mas você pode ir lá para o passado e filmar, pensa assim, o que está acontecendo e depois passar aqui no presente o filme. Você pode ir lá, pensa numa máquina do futuro, você vai lá no futuro, faz uma filmagem do futuro e mostra para quem está aqui. Então, o que importa é a qualidade da ação, o que a gente chama de aspecto. Então, o infectum, que é usado para o futuro, para o imperfeito e para o presente, é como um filme. O perfectum é como se fosse o resultado de uma ação passada, e esse resultado ele está hoje no presente. Quer dizer, o presente é o resultado de uma ação passada. Os efeitos da ação passada continuam no presente. E o auristo como a fotografia. Você olha a fotografia, você olha o acontecimento. Você não se preocupa se ele passado, presente e futuro. Você olha a fotografia como um todo, tá? Isso é para exemplificar, então, alguns autores usam essa figura da fotografia para auristo, do filme para o imperfeito ou o presente. Lembrando, importa mais a qualidade da ação do que o tempo da ação. O tempo da ação você vai perceber mais no contexto, a qualidade da ação você vai perceber pelo tempo chamado perfecto, infecto ou auristo. Então, o autor diz aqui, eu me alegrei, eu exultei, eu regozijei. É como se ele estivesse vendo a fotografia desse sentimento que ele teve quando ele teve contato com a igreja, né? Tu te exaltaste. Essa forma não acontece no Novo Testamento, nem na versão grega. Ele se exultou, Lucas 23:8, nós, vós e eles. Lembrando que tem aqui, quando ocorre a palavra, colocamos aqui o exemplo, tá? Quando ocorre, ou na versão grega, ou em outro texto grego, a gente coloca aqui, mas dessa forma não ocorre. A gente coloca toda a conjugação para você aprender as terminações. En, es, e, emen, et, essan. Muito bem. O auristo do indicativo passivo, tá? Aqui, é o auristo do indicativo passivo do verbo do segundo auristo, um verbo mais irregular. Aqui é o verbo modelo, o verbo regular, seria então o primeiro auristo que eu falei para vocês, né? O primeiro auristo tem, na sua característica do indicativo ativo, um sigma lá. E no passivo vai aparecer esse zeta. Aqui aparece eta, aqui aparece zeta eta. Lembra que eu falei que o eta te ajuda a identificar que é auristo passivo? Auristo passivo do segundo auristo, auristo passivo do primeiro auristo. Qual é a diferença? Aqui não tem o zeta, só o eta mais a terminação pessoal. Aqui tem o zeta eta. Então, se você olhou lá, viu numa palavra o zeta eta, bem provavelmente você tem um auristo do indicativo passivo.
Então, este verbo modelo é usado depois nas tabelas lá finais para mostrar todas as conjugações possíveis de um verbo, tá? Só que aqui, no caso, o verbo modelo é um verbo regular. Então, elicen, elices, elice, elicemen, elicete, elicesan. Então, o verbo é soltar, ou liberar, né? Ou perder. Esse verbo lio, que é um verbo usado na maioria das gramáticas para aprender a conjugar. Quando ele está no primeiro auristo, ele aparece com esse theta eta. Então, tem o epsilon de aumento, o radical do verbo, mais o theta eta, mais a terminação pessoal. Esse, então, é o primeiro auristo. Esse aqui é o segundo auristo. Veja que a forma a tradução é bem parecida, só muda aí as terminações. Então, esse verbo usado como modelo, você aprende as características do auristo passivo, como eu falei, o radical, a raiz é li, se acrescenta o epsilon de aumento, fica no eli, depois acrescenta o theta eta, característico do auristo passivo, e mais as desinências pessoais, que é a última letra, ou as últimas letras, que aparecem ali na conjugação. O Wallace, então, vai usar esse exemplo que eu falei. O auristo é um resumo fotográfico da ação, uma visão geral do acontecido, completado em um determinado momento no tempo e vista pelo escritor como um todo. Os maiores detalhes sobre como traduzir e analisar o auristo, nós vamos aprendendo posteriormente, tá? Então, lembrando que não tem a ver com o tempo, se é passado, presente ou futuro, e sim como esse resumo fotográfico da ação. Pode ser um resumo fotográfico de uma ação passada, pode ser de uma ação presente, pode ser de uma ação futura. Demora um pouquinho para assimilar isso, porque a gente está muito acostumado com os tempos do português, tá? Mas no grego, temos que levar em conta essa questão da qualidade da ação ou do aspecto. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí no espaço de comentário que nós vamos responder. Vamos continuar a falar dos tempos verbais, tá? Vamos ver mais formas dos verbos, vamos ler mais textos. E agora nós vamos ver uma forma chamada perfeito do indicativo ativo. Por que que nós estamos vendo? Você já sabe, né? Porque estamos estudando os verbos e as palavras que aparecem em 2 João. Então, a epístola de 2 João tem que estar sempre com você aí. Pode imprimir numa... Como é pequena, tem 13 versículos, você pode imprimir numa folha, né? Para você poder sempre fazer as anotações. No versículo 4, aparece esse verbo aqui, ó, heureka. Heureka. Temos até a expressão, né? Eureka, encontrei. Essa expressão é famosa e vem justamente dessa forma do verbo. Tá? Este verbo, ele está então no perfeito do indicativo ativo da primeira pessoa do singular. Encontrei, achei. E quais vão ser as características? Ó? Ele vai pegar ali a forma da raiz do verbo, do próprio auristo, né? E vai acrescentar algumas características do próprio perfeito. No presente, esse verbo é heurisco, encontrar, ou lembrando, eu encontrei, né? O que vai acontecer no perfeito? Vai ter esse capa e vai ter as terminações pessoais. Ó. Heureka, heurecas, heureke, ou heureken, heurekamen, aqui o acento tinha que estar aqui, ó, heurekamen, heurecate aqui também, ó, heureca-se, heurecam. Eu encontrei, só aparece em 2 João 4, Apocalipse 3, 2. Depois tu encontraste, não aparece. Ele encontrou, não aparece. Depois nós encontramos, aparece em João 1, 41, 45. O vós e o eles, elas não aparecem nos textos nem do Novo Testamento, nem da Septuaginta, só aqui como um paradigma, tá? Um padrão de conjugação do perfeito. O que tem no perfeito de característica peculiar? Ó? O epsilon de aumento, que nós falamos. Esse epsilon vai aparecer em todas as formas verbais que indicam o tempo passado. Então, no perfeito, no aoristo, no imperfeito, no mais perfeito, vai aparecer esse epsilon de aumento. Tá? Que ele vai sofrer um alongamento para eta, quando ele estiver diante de outras vogais. Tá?
Vai acrescentar, no caso do perfeito, este capa, que é acrescentada à raiz verbal, com as respectivas terminações pessoais. Então, essas características são chamadas características do primeiro perfeito, ou perfeito forte. Existe também o segundo perfeito, ou perfeito fraco, e aí vão ser outras características, tá? Mas por que nós estamos estudando? Porque apareceu lá o Heureka. Eu encontrei, para você ter este sentido. E aí nós já demos algum vislumbre para vocês sobre as traduções do aspecto. Nós repetimos algumas vezes essa questão, porque estas são as questões mais importantes para a exegese bíblica, que é o aspecto verbal. Então, lembrando, temos 3 aspectos verbais. O chamado aspecto pontilear, que é o auristo. O aspecto de uma ação linear, que é o infectum. E um aspecto de uma ação pontilinear, que mistura as duas, que esse é o perfectum, tá? Então, significa que a ação é completada no passado e os efeitos da ação continuam progressivamente. Ou, se você vir de uma forma contrária, a ação que está continuando hoje, ela tem o efeito de uma ação completada no passado. Por isso é difícil de traduzir no português, porque nós não temos esse mesmo aspecto no português. Teremos que usar várias palavras para poder dar essa mesma noção, tá? Não é impossível de entender, porque nós conseguimos entender um aspecto completo, como uma fotografia, um aspecto linear, como um filme, e a mistura dos dois é o perfeito. Mas aí você se depara com um determinado verbo, lá no original vai ser difícil traduzir. Tá? Então, as traduções tentam se aproximar do original, mas elas não vão nunca conseguir ser a mesma coisa que o original. Tradução é uma negociação que o tradutor faz entre a língua de origem e a língua destino. Então, às vezes, tem que colocar mais palavras para explicar os conceitos. Vamos ver alguns exemplos importantes no uso do perfeito no indicativo ativo. Um dos mais usados nos exemplos das gramáticas, esse aqui, ó. Pecrice ho Pilatus. Desculpa. Rogegrafa, gegrafa. Respondeu Pilatos. O que eu escrevi, escrevi. Então, o verbo está no perfeito indicativo ativo, na primeira pessoa do singular, do verbo grafo. Esse aqui já é o primeiro auristo, né? Ele acrescenta o epsilamento, ele replica a consoante da raiz e ele acrescenta as terminações pessoais, tá? O que o Pilatos quis dizer? Porque falaram para ele assim, ó, você colocou lá na cruz que ele é o rei dos judeus. Tira lá e coloca que ele se disse rei dos judeus. E a resposta de Pilatos foi essa. Então, apecrice respondeu Pilatos. Rogegrafa, gegrafa. O que eu escrevi, escrevi. Qual é o sentido? E por que o autor lá, João, né? Por que ele usou o auristo? Porque justamente para dar essa ideia. O que eu escrevi foi uma ação que se completou no passado, porque escreveu. E os efeitos dessa ação continuam e vão continuar. Vai ficar escrito, eu não vou tirar o que está escrito. Então, vendo de um outro modo, aquilo que está escrito é resultado daquilo que eu escrevi. Aquilo que continua escrito é resultado daquilo que eu escrevi. E vai continuar. E todo mundo que passar não vai ler, o escrito não vai continuar lá, mas um dia a ação foi completada. Ó. A gente vê a bolinha lá. Eu escrevi, ó, gegrafa, gegrafa. Escrevi, continua escrito. O que continua escrito é porque eu escrevi. A ação completada no passado, os seus efeitos continuam. Ou os efeitos que temos hoje são... O que temos hoje, né, é efeito do que foi completado num determinado momento do passado. Você lê lá o Novo Testamento, o que escrevi, você não pensa em tudo isso, né? Embora até a questão do português, como consequência, o que você escreveu está escrito mesmo. Mas o grego dá esta ideia mais forte, né?
um sentido mais amplo. Aquilo que é uma ação no passado, que foi completada, tem efeitos até hoje e esses efeitos vão continuar. Então, escrevi, é uma ação pontilear, completa no passado. Mas o que Pilatos escreveu está escrito e continuará escrito. Então, ação linear. Dessa forma, então, entendemos que se trata de uma ação pontilear mais uma outra linear, ou seja, pontilear, linear. É uma ação completa no passado, que tem os efeitos no presente e continuará tendo os efeitos, ou resultado de ações passadas. Tudo bem? Deu para entender que é mais profundo aí no grego? Agora vai vir um mais profundo ainda, hein? Agora você vai entender a importância teológica, inclusive, do perfeito. A João 19:30. Hote elabento oxos, ho Jesus, eipen, tetelestai, kai clinas ten kefalen paredokentopneuma. Olha aqui que profundo. Então, tomou o vinagre, Jesus, disse, está consumado. Tetelestai. O pessoal usa muito essa passagem como exemplo, porque ela é muito interessante teologicamente. Está consumado. No português a gente pensa, acabou, está consumado. Não é? É isso que a gente pensa. Mas a ideia, o verbo está no perfeito indicativo passivo. O que acontece com esse verbo? É o outro do primeiro perfeito, né? Ele coloca um épsilon de aumento antes do radical e duplica também a primeira letra do radical. E o resto é a forma ali das terminações pessoais. É o perfeito indicativo passivo, né? Da terceira pessoa do singular do verbo teleo. Completar, consumar, terminar, finalizar. Mas olha a questão teológica aqui. O que eu consumei, a ação completa no passado, e está consumado e continuará consumado. Então vai ter contra aquelas seitas que dizem que Jesus ainda está completando a sua obra lá no tabernáculo. Aqui diz que não tem nada disso. A ação que ele completou, consumou, foi consumada. E os efeitos da ação continuam e vão continuar. Ou os efeitos da ação daquilo que Jesus fez, que são constantes e contínuos, eles tiveram uma completude lá no passado. Eles se completaram, ele atingiu o seu fim. Inclusive o verbo teléu não é de terminar, né? É de alcançar o alvo. Então, foi alcançado o alvo, o objetivo foi consumado e os efeitos da ação continuam e vão continuar eternamente. Viu como o perfeito nos dá uma visão teológica mais aprofundada daquilo que está escrito e que o português não consegue alcançar porque não tem a mesma característica do aspecto, tá? Dá para a gente explicar, dá para a gente entender, mas é muito difícil traduzir sem colocar muitas palavras, né? O tradutor também não pode ficar colocando muitas palavras, ou ele tem que colocar lá no rodapé explicando, aí fica um monte de rodapé gigante, né? Então, tem tantos objetivos lá para tradução, mas mais uma dica aí e mais um motivo para você estudar o grego, tá? Se o estudante, então, entender a qualidade da ação do perfeito, ele terá muito sucesso no entendimento mais profundo do texto grego no Novo Testamento, já que o perfeito grego é uma forma verbal sem paralelo no português. Traz uma grande ajuda na exegese do Novo Testamento, com a vantagem de não ser difícil de entender. Tá? É difícil de traduzir, porque a gente não encontra a mesma característica no português. Mas não é tão difícil de entender e tem muita importância exegética. Obrigado, então, por você ter assistido a aula. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, quer fazer algum comentário, comente aí no espaço para nós entrarmos em contato com você. Nessa aula nós vamos voltar no particípio presente. Você fala, de novo, já não falamos, mas por que nós vamos voltar? Porque aparece mais uma palavra no nosso texto de 2 João. Tá? Então, só para lembrar, lembrando, a gente vai fixando, né? Os latinos diziam que a repetição é a mãe das ciências. Então, nós vamos repetir aqui a questão do particípio. Lembra, ele deve ser entendido dentro do contexto.
para evitar erros de interpretação. Como o uso do particípio é muito amplo, você tem que tomar cuidado ali no contexto, na hora de entender o particípio. No verso 4, nós vamos ter esta palavra aqui, ó, peripatuntas. É um verbo no particípio presente ativo, acusativo, masculino, plural, do verbo peripatel. É famoso esse verbo aqui, hein? Que tinha a escola peripatética de Aristóteles. Por que a escola chamava a escola peripatética? Porque Aristóteles ia andando assim, os alunos iam atrás dele, aprendendo. Ele não sentava numa sala de aula e ficava um monte de gente assim, ouvindo. Eles iam andando, então era chamada escola peripatética. Peripatel pode significar andar ou andar ao redor, né? Porque o peri tem a ver com o nosso, essa palavra perímetro, né? Então era andar ao redor, andar nesse sentido aí. Então aparece a palavra peripatuntas, que é, de novo, o particípio presente ativo, tá? O que acontece? O apóstolo está feliz por saber que os filhinhos da igreja, né, os membros da igreja, andam na verdade, ó, peripatuntas enaletheia. Então sabemos que a ideia é de uma ação contínua. Os crentes, ele está feliz porque eles continuam andando. Eles são andantes, né? São aqueles que andam, que continuam andando na verdade ou em verdade. Então, como a gente já estudou na aula passada, nós temos aqui nesse próximo slide a tabela do verbo peripatel. Esse acontece muito mais vezes do que o verbo meno que nós vimos lá, tá? Então, lembrando, o masculino vai seguir muito de perto a terceira declinação, como da palavra archon. O feminino vai seguir de perto a primeira declinação como a palavra doxa, tá? E o neutro vai seguir a terceira declinação também, parecido com o masculino, mas no caso do neutro vai ter algumas alterações. Então, só para lembrar, peripaton, peripatuntos, peripatunti, peripatunta, peripatontes, peripatonton, peripatusi, peripatontas. É o feminino peripatusa, peripatuses, peripatuse, peripatusan, peripatusai, peripatuson, peripatusais, peripatusas. E aí o neutro peripaton, peripatontos, peripatonti, peripaton, peripatonta, peripatonton, peripatusi, peripatonta. As formas que, se você quiser ver onde ocorre, está em vermelho aí. Nesses textos ocorre essa forma. Tradução, vamos traduzir. Andando, está andando, ele está andando, ela está andando, eles estão andando, eu estou andando. O particípio não tem pessoa. Então, para saber qual pessoa está se referindo, você vai ter que ver o contexto. Por exemplo, aqui, né? Ele não coloca pessoa. Então, os que andam em verdade, os andantes na verdade, os que caminham continuamente na verdade. Todas as traduções podem ser possíveis aí. Então, o mais importante é esse sentido do aspecto, porque a gente não tem a pessoa expressa, você tem que verificar a quem o particípio está se referindo. Às vezes não há lá muito claramente a quem ele está se referindo, então a tradução vai variar, mas a ideia do particípio presente é essa ideia de uma ação contínua. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, você pode colocar aí no espaço de comentário de aula. Até mais. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.